Boa noite a todos. Peço que os irmãos ocupem seus lugares. Vou começar com uma leitura. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Porque ele vive, número 117. Amém. 99. Ressurreição.
número 101. Não. Isso mesmo, 101. Logo após os avisos. Avisos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos reconhecer se tem alguém visitando a igreja pela primeira vez. Aqui do meu lado direito. Tem alguém pela primeira vez? Não? Meu lado esquerdo? Não, de manhã eu esqueci de perguntar se tinha visitante, mas parece também que não tinha. Mas vamos aos avisos. Todo domingo pela manhã inicia às 9 horas, logo em seguida a Escola Bíblica Dominical. E à noite às 19 horas, no domingo, e nas quarta-feiras às 19h30. Ensaio do coral, por enquanto, hoje não houve, mas no próximo domingo, geralmente às 17 horas, todos os domingos. Soldado de Cristo é todo sábado. Essas não tem. Dia das Crianças, criança de 4 a 11 anos, dia 12 e dia 13 de outubro, às 14 horas. O dia 12 vai ser aqui na igreja e no dia 13 vai ser aqui na escola ao lado, na Padre Lídio, aqui na Avenida Zélia. Vai ter brincadeiras e muito mais. Aqueles irmãos que quiserem ajudar. Já houve a reunião? Hoje após o culto. O Café dos Homens vai ser na igreja do Parque P no sábado, dia 20 do 10. Lá no local vai ser às 8 horas. Quarto recital de música, no sábado, dia 20 do 10, às 19 horas. Vai ser aqui na igreja, né? Aqui na igreja. O curso Aprenda a Contar História, dia 27 do 10 vai ser no sábado, das 9 às 15 horas.
Investimento de R$10. Os irmãos procuram o nosso irmão André. Mini Cyber em Jandira, dia 10/11 no sábado, 15 horas no local. Qualquer dúvida, falar com a nossa irmã Joana ou Paula. Confranic Serra da Graça, dia 15 de novembro no sábado. A saída daqui vai ser às 8 horas. Valor de R$10, levar o próprio lanche. Qualquer dúvida, falar com o Dr. Rudy ou Natan. Acampamento Jofac 2019, do dia 1º ao dia 5 de março. Vai ser em Curitiba, de 13 anos para cima. O investimento é de 320 à vista, ou pode estar conversando com o irmão Ulisses, qualquer dúvida. São esses os nossos avisos. Vamos ter uma palavra de oração pelos dízimos e oferta. O irmão Jaivaldo, que ele está orando. Número 100 do cantor cristão, Jesus ressuscitado. Amen.
número 37. Não chores mais. Na terceira estrofe, as crianças podem descer para o culto infantil. 37. Amém. O pregador pode chegar. Boa noite. Bom estar com os irmãos aqui, e o propósito nosso é engrandecer o nosso Deus através da música e também da palavra do Senhor, da pregação esta noite. Mas também é um dia especial, um dia importante para a nação, né? Então espero que você cumpriu com o seu papel de cidadão, né? Com o seu, não vou dizer obrigação, né? Com a sua responsabilidade, mas realmente é um privilégio, né? Poder estar tendo essa interferência, né? Essa escolha, fazer essa escolha é um privilégio que nós temos no nosso dia. Eu espero que você não perdeu essa oportunidade de escolher o seu candidato. Embora nós sabemos que é Deus quem controla todas as coisas, é Deus que realmente nós servimos, é a Ele, não é nenhum homem, não é nenhuma ideologia, mas nós tememos o Deus vivo, o Criador. E pela manhã o pastor Rodrigo falou com firmeza, né, na nossa responsabilidade de cidadão, mas ela não nos tira o nosso verdadeiro chamado, que é para servir ao Senhor. Somos brasileiros, somos cidadãos, mas mais que isso, somos servos e peregrinos aqui neste mundo, aguardando a volta do nosso Mestre. Então espero que você cumpriu o seu papel, mas o seu coração de fato esteja descansando em Deus. E esta noite, tem alguns avisos para dar, vou deixar para o final, vocês me lembrem para fazer isso. Eu estou aqui decidindo o que fazer, o que começar, mas eu vou direto para a mensagem. Como diz o pastor Jaime lá no Pará, os pés estão formigando, né? Estou como um cavalo para sair correndo, então correr logo. O tema de hoje é firmando nossa fé em Cristo, ou firmando a nossa fé em meio à crise. Firmando nossa fé em meio à crise. Nós, com frequência, como seres humanos, como pecadores, nos metemos em dificuldades.
Às vezes a culpa é sua, às vezes a culpa é de outra pessoa, mas você vai estar em dificuldade. Não importa a forma ou a maneira como você vai chegar lá, a crise vai bater na sua porta em algum momento da sua vida. Alguns vão passar mais vezes, né, por esse período, outros menos, mas a verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma circunstância, nós temos que encarar a crise. Quantos aqui gostam de enfrentar a crise? Ou já falam, não, uma crise é boa, é um prazer, fico aguardando uma crise chegar para que eu possa degustar, né? Tem algum corintiano aí que vai assumir isso? Porque o Corinthians gosta de sofrer, né? O corintiano fala, não, tem que ser sofrido. Mas mentira, nem eles gostam, né? Nem um torcedor gosta de sofrer, quer ganhar todas. E nenhum ser humano gosta de sofrer. No entanto, em meio à crise, nós gememos, sofremos, ficamos angustiados, ansiosos. Mas a crise, ela não é de todo ruim. A crise muitas vezes nos ensina, se tratando de povo de Deus, de crentes, é na crise que nós nos aproximamos do nosso Deus. É a crise que Deus usa para nos moldar. É o calor das dificuldades, o calor da crise que Ele purifica a nossa fé. Então, muitas vezes é devido à crise que nós nos fortalecemos em Deus, em confiar em Deus. E é na crise que nós temos a oportunidade de firmar nossa fé em Deus, de firmar e demonstrar para os que não creem o quanto realmente nós estamos firmados nesse Deus que é o Criador, o provedor, o sustentador de todas as coisas. E pensando no dia de hoje, né, tantas coisas ficam aí na incerteza. Você escolhe seu candidato, você fala, esse vai dar jeito no Brasil, né? Como bom ser humano, a gente, mesmo sendo salvos e conhecendo a palavra de Deus, sabendo que é Deus que controla tudo, a gente quer ter um líder palpável, né? Deus não é suficiente, a gente precisa de algo visível, como Israel, né? Deus guiando eles no deserto. E todo o tempo eles queriam produzir um bezerro, eles queriam produzir um ídolo, eles queriam ter algo visível, algo humano, algo que representasse eles, que eles não ficassem só com aquela ideia de onde é que está, né? Tem que ter algo mais... A gente gosta de confiar no nosso braço, essa é a verdade. A gente gosta de confiar em nós mesmos. E por isso a tendência nossa de, em toda época de eleição, esquecer um pouco de Deus e não, quem vai resolver o Brasil é fulano de tal, é o partido tal. E hoje pela manhã nós ouvimos que nossas armas não são essas. As armas que vão mudar realmente, não só o país em que vivemos, mas o mundo. E as armas que são poderosas em Deus, nós vimos pela manhã, oração e a palavra. Mas muitas vezes, e eu estou cansado de ver isso, toda vez nessa época, foi assim no Pará, os crentes às vezes até se mordem. Ridículo, se mordem, porque o coração está no quê? No meu representante humano. Ele esquece que ele, em primeiro lugar, é um súdito do verdadeiro governador. E é incrível como daqui 4 anos vai acontecer de novo. É nossa tendência, a humanidade é terrível. Eu fico pensando, se Deus pudesse realmente falar dos céus, né, como ele fazia com Israel, falava para Moisés, Moisés, desce lá porque esse seu povo aí já me largou. O teu povo vai lá e resolve com ele. Moisés ouvia Deus. Se eu pudesse ouvir Deus hoje, olha que privilégio, né? Mas na verdade eu acho que quando Moisés ouvia isso, ele ficava tremendo, né? Porque Deus estava a ponto de punir seu povo e ele tinha que interceder. Mas se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus hoje, o que será que ele diria do seu povo? Vamos pensar aqui no Brasil. Esse povo confia demais em mim, esse povo realmente está confiado em mim. De que Deus diria hoje acerca da sua fé nele? No que você está confiado? A sua fé está firmada em quem? Você olha para o futuro do Brasil, você fala, o Brasil agora vai engrenar, porque fulano vai assumir, cicrano vai assumir. É por causa disso que você está confiado? É nisso? E se esse que você escolheu, ou essa, assume e vira aí, como diz no interior, e vira um diabo, né? E inverte tudo que você pensava, e aí você passa a sofrer mais ainda. O cenário fica pior. Que tem gente que diz que pior que está não fica, né? Aí você vota em fulano de tal. Não, pode acontecer, né?
O livro que nós vamos repousar hoje à noite, o final desse livro, conta a história de um homem de Deus, um profeta que viu sua nação se acabar. Ele orou a Deus, pediu para Deus salvar a nação, e Deus ouviu a oração dele. E Deus veio tratar com a nação dele, só que não da maneira como ele queria. E as respostas de Deus para ele causaram pânico, temor, crise na vida dele. No entanto, a resposta desse profeta à crise que ele assistiu, que ele viu, foi uma fé firmada em Deus e não nas circunstâncias. E eu acho que é isso que nós temos, o que Deus quer que nós venhamos aprender em dias de crise, não só olhando para o futuro da nação, mas em nossa vida, em momentos que nós temos que encarar relacionamentos que não vão bem, né? Perdemos alguém, um ente querido, de repente, né? Sempre nós estamos aí, a morte é algo real, é algo que acontece, não sabemos quando vamos passar por uma situação assim. É nesse momento que o chão, né, parece se abrir e sair de debaixo dos nossos pés, que nós temos que mostrar aonde está a nossa fé. Nossa fé está firmada em quem? No quê? E no livro de Abacuque, eu quero convidar você para chegar em Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 17 a 19. Nós temos aqui o grande exemplo deste profeta, que, como eu disse, viu seu país entrar em uma grande crise. E essa crise promovida pelo próprio Deus que ele servia. Abacuque, capítulo 3. Depois de Naum e antes da sanfonia, né? Que nem diz antes de Sofonias. Não é sanfonia não, é Sofonias. Naum, Abacuque, Sofonias. Verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que em muitos momentos de nossa vida, Pai, nós, como seres humanos, como falhos que somos, nós temos essa tendência a buscar algo visível, algo palpável, e infelizmente deixando aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós conhecemos, que o Senhor é o nosso representante, é o Senhor que governa a nossa vida, o nosso mundo, e nós temos essa tendência humana de confiar no nosso próprio braço, ó Pai. Nos ajuda a lutar contra isso e a realmente depender de Ti em cada área da nossa vida, e especialmente, ó Pai, em momentos de crise, que nós nunca venhamos a refugar da nossa fé, que nós nunca venhamos a duvidar do Senhor, mas pelo contrário, que nós possamos, assim como este profeta, nos entregar totalmente a Ti e abraçar o Senhor com toda a força, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. O Senhor cuida de nós, o Senhor provê para nós tudo aquilo que nós necessitamos. E o Senhor diz na sua palavra que jamais vai nos abandonar, ó Pai. E como povo seu nós temos essa certeza, ó Deus. Nos livra, Senhor, de manter essa conduta errada, de trocar o Senhor muitas vezes por falsos pilares, falsas bases para a nossa confiança, ó Deus. Que nós possamos remover tudo e apenas confiar em Ti, ó Deus. Confiar a nossa vida totalmente ao Senhor. Eu peço também pelas nossas crianças, que eles possam entender a Tua palavra, ouvir o Evangelho e se entregar a Seu Filho Jesus, ó Deus.
Abençoa aqueles que estão aqui essa noite e ainda não têm essa confiança em Ti, ainda não podem afirmar que na crise vão descansar em Ti. O meu pedido, ó Deus, é que o Senhor possa estar trazendo crise na vida dessas pessoas, possa estar trazendo dificuldades, para que eles possam entender que são limitados e precisam depender de Ti, para que eles possam correr para o Senhor. Foi assim comigo, foi assim com muitos aqui nesta noite, e que eles possam também, no meio da crise, clamar por Ti, clamar por salvação, ó Deus. Essa é a minha súplica, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, irmãos, o profeta Abacuque. No final já do seu livro, ele, ao olhar para o seu povo, para a sua nação, ele via grandes dificuldades, muitos problemas, desigualdade social, o rico mais rico, o pobre cada vez mais pobre, injustiça, o que era inocente sendo julgado, sendo culpado, e o que era culpado sendo livre por corrupção, por suborno. Os juízes não traziam o direito como deveriam fazer, e ele clama ao Senhor, ele pede para que o Senhor intervenha no seu povo e faça e reaviva o povo, e reanima e traga uma purificação na nação e faça Israel voltar ao tempo passado, o tempo de glória. E Deus, ao ouvir a oração desse homem, responde. Deus fala: eu vou trazer sim um jeito, eu vou dar um jeito na nação, mas eu vou fazer do meu jeito, não do jeito que você quer, Abacuque. E Deus mostra para ele o plano dele, e Deus mostra que vai punir Israel com o juízo, vai trazer a nação da Babilônia. Nabucodonosor, grande imperador, grande conquistador, vai vir com seus cavaleiros e vão devastar Israel, e vão levar Israel cativo para a Babilônia. E vai realmente, ao ouvir isso, Abacuque fica mais confuso ainda. Ele fala: Senhor, mas uma nação que é pior que a nossa, que é uma nação pagã, vai ser usada pelo Senhor para nos purificar? Como é que isso vai acontecer? Eu não entendo. Se nós que somos o seu povo, estamos nessa condição, o Senhor vai trazer uma nação pior do que nós para nos corrigir? Não compreendo isso. Então Deus responde mais uma vez falando: isso mesmo, eu vou punir vocês com a vara que é a Babilônia. E apesar da desconfiança e de toda o questionamento de Abacuque, mesmo não compreendendo o modo de agir de Deus, ele vai chegar no fim do livro e vai entender que quem sabe mais e quem sabe melhor é Deus. Apesar das dúvidas e das desconfianças, ele entende que o seu país vai entrar em uma profunda crise, mas que o Deus dele tem controle sobre todas as coisas. Ele não vai abrir mão da sua fé, embora não compreendendo tudo, ele vai descansar em Deus. E aqui nós vemos, irmãos, um grande exemplo de que quando a crise chega, nós precisamos nos mostrar fortes e fiéis a Deus. Hoje nós vivemos em um tempo em que muitos se dizem cristãos, muitos se dizem servos de Deus, mas eles não conhecem a Deus. Eles estão atrás das bênçãos de Deus, mas não de Deus. E quando a crise chega, a primeira coisa que esse tipo de pessoa faz é abandonar Deus. Deu errado, não veio o que eu queria, eu troco a minha religião, eu troco a igreja, eu vou atrás de algo que vai dar certo. Vai atrás dessa filosofia, do pragmatismo. Eu vou fazer o que der certo, não importa se é certo ou errado, mas o que dá certo, aonde eu conseguir o que eu quero, eu vou ficar. Então, muitas vezes se dizem crentes, servos de Deus, mas ao não ter aquilo que almejam, trocam, substituem, procuram outra resposta. Abacuque, ele podia se mostrar um crente assim, ele podia se mostrar um servo de Deus assim. Olha, Deus não está dando o que eu quero, eu vou adorar outro Deus, vou procurar outra religião. Mas ele não agiu dessa forma. E hoje, infelizmente, muitos demonstram uma fé superficial, uma fé que não é a prova de crise. E eu espero que você que está aqui hoje à noite não seja um desses, que tem uma fé que não suporta o sofrimento, que não suporta não ter aquilo que você talvez almeja. Abacuque, ele não teve o que almejava. A resposta de Deus foi negativa, foi terrível. Falou: Deus, purifica a minha nação, mas não destrói a minha nação. Deus não destruiu Israel totalmente, mas deixou realmente só o dízimo, só a 10ª parte. Só sobrou pouquíssimo de Israel
mas nós sabemos que Deus vai cuidar do seu povo. Mas nesse momento, Abacuque está vendo apenas o juízo de Deus. E ainda assim, quando ele chega no final da sua carta, do seu livro, ele sai desse momento de crise, esse mar de dúvidas, dessas trevas que estão cercando ele, e ele insurge, ele aparece em uma grande música, numa grande canção de louvor e glória a Deus. Ele sai da escuridão e passa para o dia em pleno sol, e ele reconhece: tudo está complicado, mas eu tenho o norte, eu tenho direção, porque quem está no controle de tudo é o Deus que eu sirvo, é o Deus da minha salvação. E Abacuque então descansa no Senhor. Precisamos de crentes que tenham uma visão correta de Deus e que relembrem, por meio da palavra, quem realmente Deus é. Abacuque tinha muitas dúvidas, mas no final o que sanou as suas dúvidas, o que fez com que ele se acalmasse e descansasse, foi a visão do próprio Deus, o Deus justo, o Deus que ele sabia, tinha livrado Israel do Egito, tinha mantido Israel por bons tempos em Canaã, mas agora, por causa do pecado do povo, está punindo Israel. E Abacuque podia descansar nesse Deus. E ele então insurge com esse cântico, esse finalzinho, esse poema que glorifica e enaltece o nosso Deus. No momento da crise, ele se mostrou firme em sua fé. A sua fé foi suficiente para sustentar ele, a fé no Deus vivo e verdadeiro. E muitos hoje não têm a fé verdadeiramente firmada em Deus, estão procurando algo que Deus possa lhes dar, mas quando algo acontece contrário à sua vontade, eles esmorecem, somem realmente, acabam abandonando o Senhor. A afirmação de Abacuque nos ensina pelo menos 3 lições. Essa fé firmada em Deus que Abacuque demonstra para nós, nos ensina que quando Deus é o centro de nossas vidas, nós temos uma fé firme e inabalável. Abacuque, ele menciona aqui alguns pontos da sua cultura que eram essenciais para que o povo sobrevivesse, para que eles mantivessem-se vivos naquele ambiente onde eles estavam, naquela região. E ele menciona, verso 17: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, ele menciona as fontes de riqueza e de sustento do seu povo, o que era usado para manter a nação. Ele diz: se tudo falhar, se tudo acabar, ainda assim eu vou ficar firme, porque a minha vida não está baseada ou centrada nas provisões ou naquilo que Deus dá, porque tudo isso é provisão de Deus: figueira, ovelha, gado, vide, tudo é Deus quem supre para que o seu povo possa sobreviver. E Abacuque conseguiu enxergar que ainda que tudo isso minguasse, falhasse, ele ia ficar firme, porque Deus é quem sustenta ele. Ele não estava centrado nas provisões de Deus, mas no próprio Deus. E aqui é uma lição muito importante para nós hoje. Sua vida está focada no quê? Em quem? Naquilo que você possui, naquilo que você tem, naquilo que você tem recebido? Ou você de fato está firmado, com a fé firmada em Cristo, no próprio Deus? Se tudo vier a falhar, a faltar hoje, como Jó, perder tudo, bens, família, perder a mulher, é terrível perder a mulher, perder os filhos, perder o emprego, se tudo vier a falhar, você se deparar com uma crise gigantesca, você vai estar firme, vai ficar firmado em Deus, ou vai se desesperar? Tem gente que muitas vezes está na igreja porque não confia em Deus. Não é que ele confia em Deus, mas porque ele quer se beneficiar. Ele quer receber os benefícios que a religião, que a igreja proporciona: amor, alegria, paz, vida eterna, prosperidade.
A religião, o próprio Deus promete essas coisas em sua palavra, e muitos vêm focados nisso, no que Deus oferece, e esquecem-se de firmar sua fé, não se aprofundam em comunhão, em conhecer a Deus. Muitos almejam tudo isso, mas não se preocupam em conhecer melhor e amar a Deus e servir a Deus. Estão querendo apenas as bênçãos. É como aquele menino na escola, né, que chega, tem uma vida um pouquinho melhor que os seus amigos e chega com a lancheira, né? Lembra da lancheira no recreio? E lá na lancheira tem maçã, pera, uva, tem lá uma salada mista, né? Aí vai, cuidado. E você que é amigo daquele caboclinho, você talvez comeu um copo de farinha com café logo cedo para poder engasgar. E aí você chega no recreio e vê aquela lancheira brilhando, né? E geralmente quem tinha lancheira é um gordinho, né? É engraçado isso. Opa, vou fazer amizade logo. Mas você não quer ser amigo dele, você quer se beneficiar do lanche dele. É mais ou menos isso. O pessoal vem para a igreja, chega, vou me tornar um crente. Mas estão querendo benefícios, não estão querendo o próprio Deus, mas o que Deus tem oferecido em sua palavra. Nós temos que entender, irmãos, que em momentos de crise, o que vai salvar, que vai nos manter firmes é um relacionamento com Deus e não com aquilo que Deus nos dá. Então o nosso coração deve estar totalmente centrado e focado em agradar e servir a Deus, em conhecer melhor a Deus, ter uma boa teologia. Hoje em dia as pessoas não querem conhecer a palavra de Deus, não conhecem esse livro maravilhoso que fala a respeito do Criador. E por isso, quando enfrentam crises, eles se desesperam, abandonam a fé, deixam qualquer tipo de compromisso e vão atrás da onde vai dar certo. E isso é por causa dessa falta de relacionamento, de conhecimento profundo de quem Deus é. Abacuque sabia que Deus é um Deus justo, cuidou do seu povo em diversos momentos da história, e agora mais uma vez Deus está tratando com o seu povo. E Abacuque pode, apesar de não entender completamente os propósitos de Deus, ele pode descansar, porque ele sabe que Deus, ele não é só um Deus de amor, mas ele é um Deus justo e vai fazer o que é melhor para a nossa nação. E por isso ele diz: ainda que tudo vier a falhar, eu vou descansar, eu vou me alegrar no Senhor, porque é Ele que é a minha salvação. Não é o que Ele tem me dado, não é as coisas que eu tenho recebido dEle, mas é o próprio Deus. Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? Está de fato no próprio Deus, única e exclusivamente nele? Se tudo vier a faltar, para onde você vai? Como você vai ficar? Sua fé hoje está centrada em Deus? Abacuque, ele deixa claro que Deus pode nos sustentar. Segunda lição que nós vemos aqui é que quando a nossa fé está centrada, firmada em Deus, nós temos uma alegria eterna e não momentânea. A alegria, ela não é passageira, ela não depende das circunstâncias. Quando você está firmado, focado em Deus, não importa se é crise ou fora de crise, você consegue ter paz, porque você está em paz com Deus. A alegria do profeta não é determinada pela presença das coisas boas e nem pela ausência das coisas ruins. A sua alegria está focada, ou ela emana da pessoa do próprio Deus. Sua alegria não está na prosperidade nem na pobreza. Sua alegria está em Deus. Sua alegria, ela não depende das circunstâncias. É assim que nós devemos viver hoje, irmãos, centrados em Deus. A nossa alegria, o nosso prazer de viver e servir ao Senhor deve ser por causa dele mesmo, e não por circunstâncias. Hoje eu estou mais feliz porque tenho tanto na conta. Tenho tanto na conta, hoje a vida é uma miséria, eu quero morrer, né? Hoje eu ganhei o tênis que eu queria, é uma bênção. Meu tênis está furado, quebrou o tamanco do meu sapato, eu quero morrer, né? Tem gente que vive assim, nessa gangorra, né? Não tem, quero morrer. Eu tenho, eu estou estourando, né? Deus traz para nós esse equilíbrio. Quando você está centrado nele, você não fica nessa gangorra da morte, do desespero, né? Você vai ser alguém centrado, alguém focado. Terceiro princípio, irmãos, quando Deus é o centro da nossa vida, Ele nos sustenta,
na adversidade. Veja o que ele diz no verso 18 e 19. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele estava sabendo que a Babilônia viria para destruir sua nação. Haveria uma guerra, haveria morte, haveria escravidão, mas ainda assim ele olha para o Senhor e fala: o Deus que eu creio, aquele que é a minha salvação, é a minha fortaleza. Quando Deus é o centro da nossa vida, Ele nos sustenta na adversidade. E ele olha para o Senhor e ele pode ficar estável, tranquilo, seguro, porque ele fala: a minha proteção não depende de coisas materiais ou humanas, a minha proteção vem do próprio Criador, do governador, aquele que de fato rege este mundo e está trabalhando agora, está lidando com o meu povo, com a minha nação. Então, o próprio Deus oferece ao profeta duas provisões que são necessidades básicas, essenciais: estabilidade e segurança. Deus é sua fortaleza e ele afirma: Ele é o meu alto refúgio. Ele é a sua torre de livramento, Abacuque coloca ali. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Ninguém pode nos arrancar dos braços do nosso Senhor Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estamos de fato descansados em Deus, entregues, firmados, a nossa fé está de fato firmada em Deus, nós temos ali então a maior e melhor fortaleza e o melhor refúgio. Ele nos sustenta, Ele nos dá segurança e estabilidade. Nem mesmo a morte ou o demônio com seus exércitos podem nos abalar, podem nos atacar. É isso que a palavra de Deus nos ensina e afirma. E nós não precisamos andar acovardados, temendo o futuro, seja por qualquer questão, porque o nosso Deus, se o seu coração, a sua fé está firmada em Deus, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu alto refúgio. Você não tem o que temer. Eu gosto de Romanos 8, quando Paulo fala sobre Deus sendo esse que nos protege, que nos guia, que nada pode nos separar mais do amor dEle. O amor dEle cuida de nós e ninguém pode nos tirar mais dos seus braços. Ele também usa a comparação da corça, esse animal rápido, ligeiro, e ele usa essa comparação dizendo que Deus dá a ele força, ligeireza nos pés para correr e subir nos altos, no alto da montanha e se refugiar ali. A corça torna-se assim um símbolo de força, de passos firmes e de beleza e da alegria de viver. De igual forma, o Senhor não apenas tirou o profeta do vale da angústia, mas também fez ele andar altaneiramente. Abacuque fez uma viagem do temor, quando ele iniciou seu diálogo com Deus, não compreendendo a forma de Deus agir. Do temor ele passou então a fé, a confiança plena no plano de Deus. Ele estava em desespero, mas ao olhar para Deus, ao descansar em Deus, ao se firmar em Deus, ele pôde então produzir esse grande texto, essa grande música em adoração ao nosso Deus, esse poema para a honra e glória do nosso Deus. No momento mais difícil talvez da vida dele, ao ver sua nação sendo realmente destruída, punida severamente, ele pôde olhar para o Senhor e ainda assim adorar ao Senhor, engrandecer o nome de Deus. Isso é uma fé firmada em Deus, é uma teologia correta. Não está focado no que Deus tem para te dar, mas no próprio Deus. Se Ele não me der nada, eu vou continuar temente, fiel. Assim como Jó, Deus tirou tudo. Deus permitiu que Satanás fizesse o que quisesse fazer e Jó resistiu firmemente. A fé sublime, ela surge em períodos de dúvida e se firma como na rocha, e se firma na rocha que é Deus, que não se abala. Deus deve ser o centro, a base, Ele deve ser o todo da nossa fé. Infelizmente, irmãos, muitos
não podem afirmar que Deus é o todo da sua fé, porque ainda não se colocaram totalmente, humildemente, à sua disposição, não estão entregues na mão do Senhor, ainda estão confiados no seu braço, ainda há um resquício, daquela arrogância humana: não, eu posso resolver os meus problemas. E se você está aqui nessa condição hoje à noite, eu falo que esse caminho vai te levar para o juízo eterno. Ao confiar em si, ao confiar na sua capacidade, que é nenhuma, conforme as Escrituras, para salvar, para resolver os seus problemas, porque você, como pecador, vai errar e vai errar. Você necessita da direção de Deus, do cuidado de Deus. Você deve reconhecer isso e se achegar a Deus. Ele preparou um caminho maravilhoso para que você possa desfrutar desse cuidado, desse amor, dessa direção. A palavra de Deus diz que Ele enviou o seu único Filho para que você possa provar de tudo isso, e não viver no mar da dúvida, do medo, e em meio à crise cair em desespero. Não, você pode ter os seus passos bem firmes como os da corça. Você pode ter uma fortaleza, um refúgio verdadeiro na hora da aflição. E Ele está à sua disposição em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida, esse é o primeiro passo que você deve dar. Entregar-se a Ele, para que você não venha a ter temor ou ansiedade quanto ao que está por vir. Porque pela misericórdia de Deus, Ele não nos revela o amanhã. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Não sabemos o que vai ser daqui a 2 minutos, irmãos. Somos tão limitados. Mas você pode descansar agora em Jesus Cristo e se agarrar a Ele, confiar no que Ele diz. E Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. Ele diz que Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é aquele que pode suprir e sanar as suas necessidades, não só neste mundo, mas principalmente as da eternidade. Se você não crer em Cristo e não se agarrar a Ele hoje, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode não ter mais essa mesma oportunidade, pode estar talvez de frente com o justo juiz. E se você não estiver confiado em Cristo, a palavra de Deus diz que aqueles que não creem, eles vão ser condenados, já estão condenados, porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus, o Cristo que morreu pelos seus pecados. Portanto, hoje à noite, confie nele, se entregue a Ele. Talvez você está passando por crise, talvez tenha algo te afligindo. Esta crise tem te colocado diante daquele que pode solucionar o seu maior problema, que é a sua situação com Deus, é a sua vida espiritual. E ao resolver isso, Ele pode te dar a solução para os demais problemas. Mas entenda isso: crise é um momento onde você deve sim examinar a sua vida e correr para Deus, e entender que é só Ele que deve ser a base da sua fé. Como salvo em Jesus Cristo, se você está aqui hoje à noite talvez ansioso, está preocupado com o porvir, faça como Abacuque, abrace ao Senhor e adore a Ele, e fale: olha, Senhor, ainda que tudo der errado, tudo que eu estou planejando que vai ser uma bênção pode vir a dar muito ruim, mas ainda assim eu vou ser fiel, eu vou firmar a minha fé em Ti. Como nós vimos hoje de manhã, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, instruindo os seus irmãos, os nossos irmãos ali, a nós também, a serem fiéis, bons cidadãos, submissos por causa do Senhor. Nós também hoje, irmãos, devemos entender que não importa as circunstâncias, nós devemos ser fiéis e submissos, em primeiro lugar, ao Senhor, para que Ele seja honrado e glorificado. Que Deus nos ajude, irmãos, em meio à crise, às dúvidas, à ansiedade, que ainda que elas estejam presentes em nossas vidas, que nós possamos olhar para Abacuque e dar os mesmos passos que ele deu, que tudo
ainda que tudo venha a dar errado, tudo vá de mal a pior, pensando em nosso contexto político, se o Brasil entrar em caos, como aconteceu com Israel lá na época de Abacuque, Israel entrou em caos, né? Quem vai governar Israel é um pagão, é Nabucodonosor, em outra terra, destruiu a nação. E mesmo assim, tudo deu errado para Abacuque. Ele olhou para o Senhor e ele se submeteu e adorou o Senhor e confiou no Senhor. Sua fé estava firmada em Deus. Nós, irmãos, somos mais do que apenas brasileiros. E eu não digo isso porque tenho vergonha de ser brasileiro. Eu sei que Deus me colocou aqui e eu tenho prazer, alegria nessa nação. No entanto, eu sou mais do que brasileiro. Sou um peregrino, assim como você que já é salvo em Jesus Cristo. E o seu coração deve palpitar pela sua nação, mas deve palpitar ainda mais quando você olha para o seu Deus, para o seu Senhor, porque é Ele que te sustenta, não é a pátria mãe gentil, não. Não seja um idólatra, como o nosso hino é. Pátria amada, idolatrada, não, 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 não. Preste atenção. Nós adoramos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. É Ele que nos sustenta. Amamos nossa pátria, vamos fazer o melhor para que o Brasil, melhore. Mas é Deus que é o nosso dono. É a Ele que nós pertencemos. E é nele e para Ele que vamos viver e enfrentar o que vier pela frente. Não com temor ou com revolta, mas com alegria, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é a nossa alegria, é Ele que é a nossa fortaleza e refúgio. Por isso, irmãos, não podemos esquecer de que o justo viverá pela fé em todo o tempo. Portanto, em períodos de crise, evidencie sua fé inteiramente, totalmente centrada em Deus. O mundo lá fora precisa disso. Hoje pela manhã nós ouvimos, é a oração e a palavra que vão transformar o mundo. Sua fé vai ser evidenciada quanto mais você se apoderar desses instrumentos, para que você possa de fato fazer um país melhor. O povo precisa ouvir desse Deus justo e verdadeiro, o Deus vivo, que Abacuque abraçou. E nós também, irmãos, hoje nós temos que abraçar ainda com toda a nossa força e viver para a honra e glória dele. Que nossas vidas sejam marcadas por esse verdadeiro cristianismo, por essa fé verdadeira. Que em períodos de crise, o verdadeiro salvo não se desespere, mas demonstre sua fé firme em Deus. Se você está aqui hoje à noite e já é um salvo, que você possa firmar ainda mais a sua fé, independente da circunstância. Se você ainda não é um salvo e você está talvez em desespero, preocupado com o futuro, para que você possa desfrutar dessa estabilidade, desta segurança que o salvo tem, você precisa em primeiro lugar crer no Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E hoje à noite eu te convido, tome a sua decisão. Vamos baixar as cabeças e fechar os olhos. Quero fazer um apelo rapidamente. Perguntar a você, tem alguém hoje à noite que fala, pastor, eu quero crer em Cristo, eu realmente tenho enfrentado dificuldades, eu tenho estado ansioso por certas circunstâncias na minha vida e eu quero ter essa paz, eu quero ter essa direção que Deus dá. E para que eu possa ter isso, eu entendi que eu preciso, em primeiro lugar, descansar em Cristo, crer em Cristo Jesus. Hoje à noite eu quero tomar essa decisão, eu quero crer nele. Tem alguém que fala, pastor, ore por mim, eu quero crer em Cristo. Quero tomar essa decisão, amém? Amém. Mas alguém fala, pastor, eu quero tomar essa decisão de me agarrar ao Filho de Deus, o único que pode me dar a direção, não só para o céu, mas para essa vida também. Mais alguém? Ok, amém. Talvez você já é salvo e fala, pastor, realmente há momentos durante esses períodos que a gente acaba esquecendo ou passa despercebido e começa a focar naquilo que tem sua importância, mas não é o centro da minha vida. De fato, eu quero ter a mesma disposição de Abacuque, eu quero confiar totalmente naquele que me salvou, naquele que me sustenta, que eu não venha
confiar em nada além disso, mas que em momentos de crise eu possa demonstrar minha fé única e exclusiva em Deus. Eu falo, pastor, ore por mim. Eu confesso, há momentos que eu fraquejo e eu quero ter essa fé. Amém. Quero demonstrar essa fé inabalável. Amém. 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 Várias mãos levantadas. Amém. Amém. Oremos. Pai amado, obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado porque, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor ainda assim é tão maravilhoso e misericordioso conosco e nos ensina na sua palavra a aprender a descansar em Ti, ó Deus. Nos ajuda a firmar a nossa fé, focar realmente no Senhor em todo momento da nossa vida. Tire de nós, ó Deus, essa tendência humana que é confiar em algo visível. Nos ajuda a entender que o Senhor é o centro, é a base da nossa fé. E é o Senhor que nos sustenta, que nós, como salvos em Jesus Cristo, justos, justificados por Ele, nós devemos viver confiados única, exclusivamente, inteiramente confiados nele, ó Pai. Pai, nós pedimos, suplicamos por aqueles que ainda não tomaram essa decisão, ainda não têm essa certeza de que o Senhor tem dado a eles a vida eterna, e mais do que isso, tem sido aquele que rege a vida deles, ó Pai, que o Senhor possa estar dando a eles essa disposição, ó Pai, de reconhecer o seu senhorio e confiar no seu Filho, ó Pai. Agradeço por essa mão levantada, que o Senhor possa estar trabalhando nesse coração, tirando as dúvidas e dando a ele a convicção, e dando a essa alma a convicção que o Senhor é o Deus fiel, o Deus da salvação, o Deus da nossa alegria a Ele também, ó Pai. Peço ao Senhor também que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, da nossa nação. Sabemos que o Senhor tem cuidado, nada acontece por acaso, o Senhor tem estado no controle da história da humanidade, ainda mais do nosso país. Somos gratos por nossa nação tão maravilhosa, nação rica, povo, ó Deus, alegre, ainda que um povo pecador, mas um povo que busca fazer o melhor para ter uma vida tranquila. Que o Senhor esteja, Deus, nos usando aqui neste mundo para pregar a sua palavra, para que haja transformação verdadeira, ó Deus. Não nos deixa confiar em armas que não são as armas espirituais, ó Deus, que não seja a oração e a palavra. Nos ajuda, Deus, a entender que por meio dessas armas que nós vamos vencer a batalha, que nós vamos, ó Deus, ver transformações de fato em nossa vida e na vida de outros. Tira do nosso coração, ó Deus, qualquer ansiedade, qualquer medo, e coloca em nosso coração e nossa mente a mesma certeza de Abacuque, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa alegria, é a alegria do nosso dia a dia, ó Deus, nossa alegria sem fim. O Senhor é o Deus da nossa salvação, ó Pai, que baseado nisso nós possamos viver e enfrentar o que tiver de vir, ó Deus, que nós possamos estar prontos para engrandecer seu nome a cada dia. É o que eu te peço, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela atenção de todos, pela sua presença. Irmãos, nós temos essa semana, se eu não me engano, amanhã, a cirurgia da irmã Terezinha está marcada, né? Então, ela tem estado internada já há um bom tempo, tem tido algumas dificuldades na aprovação dessa cirurgia. Então, aparentemente amanhã está tudo correndo para que aconteça. É uma cirurgia delicada. Então, dedique tempo em oração, intercedendo por essa irmã, pela família dela, né? Então, você sabe como é esses períodos, que eles possam descansar em Deus, e nós também, assim como oramos e vimos a boa mão de Deus responder, no caso do nosso irmão Genês, que estava conosco ontem na sessão, uma grande bênção. Então, continue intercedendo pela irmã Terezinha. Também eu tenho um pedido pela mãe do seu Hernani, esposo da irmã Zena, Dona Maria. Ela também tem um problema de saúde, está tratando. Provavelmente vai começar uma quimioterapia, não é isso, irmã? Cadê a irmã? Isso, vai começar um tratamento que é um tratamento bem duro. Então, ore por ela, força, ânimo, e também pelos familiares, né? Salvação daqueles que ainda não são salvos, e que nós possamos estar como igreja dando apoio a essa família, tá bom? Então, durante a semana ore. Quero lembrar que quarta-feira nós temos o culto de oração às 19h30, e na sexta-feira, então, nós já teremos o primeiro evento com as crianças aqui na igreja. Eu só não sei o horário, não lembro qual horário que vai começar.
lá na escola, né? Aqui também? Então, ok. Então, sexta-feira, 2 horas da tarde, traga seus filhos, sobrinhos, né, de 4 a 11 anos. Vai ser uma festa, tá bom? Então, e crentes, né, tem sido, você que é membro da igreja, o desafio é estar aqui presente para ser um apoio, para poder falar de Cristo, para também ser uma boa companhia para aqueles que vão nos visitar e principalmente na escola no dia 13, que vai ser no sábado. Ok? Mais algum aviso, irmãos? Vai ser lá em cima ok? Então lá na nova classe, em 10 minutinhos você sobe, a dona Adriele, a irmã Adriele vai estar dando as direções lá. Então corra para lá, você que vai ajudar, ok? Quero encerrar então com uma oração. Eu vou pedir a gentileza do irmão Ulisses, encerrar com uma oração. Quem não fez o cadastro ainda, se você precisa de ajuda, pode ir lá no balcão, estamos com o computador lá, o Marcos vai estar lá daqui a pouco, ele pode ajudar a fazer o cadastro. Ok. Ulisses, por gentileza.